Você não passa de uma garçonete insignificante, Rafael gritou quando Letícia ousou se aproximar de sua mesa. Ele não sabia que estava humilhando a única pessoa capaz de se comunicar com sua mãe surda. O restaurante Vila Elegante estava movimentado naquela tarde. Letícia Oliveira equilibrava habilmente 3 pratos enquanto caminhava entre as mesas, seu sorriso genuíno conquistando cada cliente que atendia. Trabalhava ali há alguns meses, sempre dedicada e respeitosa, mesmo quando alguns clientes a tratavam com indiferença. Mesa 15 precisa de mais vinho, André Cunha murmurou para ela ao passar, com aquele tom de superioridade que usava sempre. Ele era garçom há mais tempo e adorava lembrar todos disso. Tenta não derrubar nada desta vez. André tinha seus próprios motivos para menosprezar Letícia. Maurício havia comentado que ela estava sendo considerada para uma promoção interna, algo que ele desejava há anos. Cada elogio que ela recebia dos clientes era uma ameaça aos seus planos de crescimento na empresa. Letícia apenas assentiu, acostumada com as provocações. Claro, André. Vou levar agora. Do outro lado do restaurante, Rafael Montenegro entrava acompanhado de uma senhora elegante. Ele caminhava com a arrogância típica de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro. Proprietário de uma das maiores construtoras da cidade, Rafael estava acostumado a ser tratado como realeza onde quer que fosse. Maurício! Ele chamou o gerente com um gesto impaciente. A mesa de sempre. E rápido, tenho reunião importante hoje. Maurício Rocha correu para recebê-los, com aquele sorriso nervoso de quem sabia que Rafael podia fechar o restaurante com uma simples reclamação nas redes sociais. Claro, senhor Rafael. A mesa 20 está preparada especialmente para vocês. A senhora que acompanhava Rafael chamava a atenção pela postura elegante e pelo olhar doce, mas algo nela parecia diferente. Caminhava devagar, observando tudo ao redor com cuidado, como se dependesse mais da visão que da audição para se orientar. Mãe, por aqui, Rafael disse, mas falava olhando para o celular, sem se certificar de que ela havia escutado. Clarice Montenegro se sentou graciosamente, mas Rafael não percebeu que ela não havia reagido ao som da voz dele. Quando ele falava sem que ela pudesse ver seu rosto, não havia resposta alguma. André imediatamente se dirigiu à mesa, querendo ser o responsável por atender o cliente mais importante do restaurante. Isso poderia render-lhe pontos importantes com Maurício. Senhor Rafael, que prazer tê-lo conosco novamente. O que desejam para beber? Rafael nem olhou para ele direito. Vinho tinto, o mais caro que vocês têm. E tratamento especial, como sempre. Certamente. E para a senhora? Clarice olhou para André com uma expressão confusa. Ela movia os lábios tentando falar, mas as palavras saíam estranhas, incompreensíveis. André franziu a testa, claramente incomodado. Senhora, poderia repetir? André insistiu, elevando o tom de voz como se ela fosse surda. André, não grita com minha mãe, Rafael disse impaciente. Ela só tem dificuldades para falar às vezes. Dificuldades para falar. Era assim que Rafael sempre interpretara a situação, sem nunca investigar mais profundamente. Clarice tentava se comunicar, mas as palavras não saíam como ela queria. Suas mãos se moviam involuntariamente, como se buscassem uma forma de expressão que ninguém ali compreendia. Ela vai querer água, Rafael disse finalmente, irritado com a demora. E para comer, decidimos depois. André assentiu e se afastou, mas Letícia havia observado toda a cena enquanto atendia uma mesa próxima. Alguma coisa naquela situação a incomodava profundamente. A forma como a senhora tentava se comunicar, os movimentos das mãos, a expressão de frustração no rosto dela. Lembranças vagas da infância começaram a surgir. Sua tia Helena, que morava com eles quando ela era pequena, fazia movimentos similares com as mãos. Helena havia morrido quando Letícia tinha apenas 12 anos, mas ela se lembrava de alguns gestos básicos que a tia usava para se comunicar. Quando André passou por ela carregando os drinks, Letícia não conseguiu se conter. André, a senhora da mesa 20, ela parece estar tentando se comunicar de uma forma diferente. Diferente como? Ele respondeu com desdém, mas também com certa preocupação. Se houvesse algum problema com o atendimento ao Rafael, isso poderia prejudicar suas chances de promoção. Ela só não consegue falar direito. Problema dela. Não, é mais que isso.
Os movimentos das mãos dela me lembram... Letícia, para de inventar coisa. Vai cuidar das suas mesas e deixa os clientes importantes comigo. Mas Letícia não conseguia parar de observar. Havia algo familiar nos gestos de Clarice, algo que despertava memórias fragmentadas da tia Helena. Quando criança, havia testemunhado a tia tentando conversar com a família, mas poucos se esforçavam para entender. Na mesa 20, a tensão aumentava. Rafael estava visivelmente irritado com a demora da mãe para escolher o prato. Mãe, decide logo. Não tenho o dia todo. Clarice apontava para o cardápio e movia as mãos, claramente tentando explicar alguma coisa. Mas Rafael apenas suspirava impaciente, sem fazer o menor esforço para entender. Senhor Rafael, André se aproximou novamente, vendo uma oportunidade de mostrar eficiência. A senhora gostaria de pedir agora? Ela vai querer o salmão. Rafael respondeu por ela. E pare de perguntar para ela diretamente. Clarice balançou a cabeça negativamente e apontou para outro prato no cardápio. Suas mãos se movimentaram mais intensamente, numa sequência de gestos que pareciam formar palavras no ar. Que irritante, Rafael murmurou, checando o celular novamente. Por que não pode ser simples como todo mundo? A frustração no rosto de Clarice era evidente. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto ela tentava, mais uma vez, comunicar sua preferência. Nesse momento, Letícia não aguentou mais. Contra todas as regras do restaurante, ela se aproximou da mesa 20. Maurício tentou interceptá-la, mas ela já estava ao lado de Clarice. Com licença, disse respeitosamente. Permitem que eu tente ajudar? Rafael a olhou com desprezo. Quem é você para se meter onde não foi chamada? Sou garçonete aqui, senhor, e acredito que posso ajudar a senhora a fazer seu pedido. André se aproximou rapidamente, vendo sua oportunidade de humilhar Letícia na frente do cliente mais importante. Rafael, desculpe esta interrupção. Letícia às vezes se excede. Uma garçonete qualquer acha que pode resolver o que eu não consigo? Rafael riu de forma cruel. Você é apenas uma funcionária. Saiba seu lugar. As palavras de Rafael cortaram como lâminas, mas Letícia manteve a compostura. Senhor, posso estar enganada, mas acredito que a senhora se comunica em libras. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para a mesa 20. André ficou boquiaberto, Maurício segurou a respiração e Rafael parou de falar abruptamente. Libras? Rafael perguntou, confuso. O que diabos é isso? Língua brasileira de sinais, Letícia explicou calmamente. É a língua oficial da comunidade surda brasileira. Surda? Rafael repetiu, como se fosse a primeira vez que ouvia essa palavra aplicada à mãe. Letícia se voltou para Clarice e, timidamente, começou a mover as mãos. Eram gestos básicos, meio esquecidos, mas suficientes para uma comunicação simples. Ela gesticulou, senhora, e depois apontou para o próprio ouvido, fazendo o sinal de não escuta. O rosto de Clarice se iluminou instantaneamente. Seus olhos se encheram de lágrimas de alívio, e ela começou a gesticular rapidamente com uma energia renovada. Finalmente alguém estava tentando falar sua língua. Rafael ficou paralisado, observando a mãe se comunicar de uma forma que nunca havia presenciado. Ela está realmente conversando com as mãos? Letícia continuou tentando se comunicar, suas lembranças da tia Helena voltando gradualmente. Gesticulou perguntando o que Clarice gostaria de comer, apontando para o cardápio. Clarice apontou para um prato e gesticulou algo que Letícia interpretou como peixe grelhado. Ela sinalizou salada, e Clarice assentiu vigorosamente. Ela quer o robalo grelhado com salada. Letícia traduziu para Rafael, que estava completamente chocado. Como você consegue entender isso? Ele perguntou, genuinamente surpreso. Minha tia era surda. Aprendi alguns sinais quando criança, embora esteja muito enferrujada. André, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou interferir. Isso é ridículo. Qualquer um pode inventar gestos. Clarice gesticulou alguma coisa mais complexa, olhando diretamente para Rafael. Letícia franziu a testa, concentrando-se para entender. Ela está perguntando se você sabia que ela era completamente surda. Letícia traduziu hesitante. Rafael ficou vermelho. Eu sabia que ela tinha problemas de audição,
mas nunca pensei que fosse... Clarice gesticulou novamente, desta vez com uma expressão profundamente triste. Letícia hesitou antes de traduzir. Ela diz que há anos tenta conversar com você, mas você nunca tentou aprender nenhum sinal sequer. O impacto daquelas palavras foi devastador. Rafael olhou para a mãe como se a estivesse vendo pela primeira vez. Quantas conversas haviam perdido? Quantas vezes ela tentara se comunicar e ele simplesmente assumira que eram dificuldades para falar. Mãe, Ele começou, mas percebeu que ela não podia ouvi-lo. Letícia, percebendo o momento delicado, sinalizou para Clarice que Rafael estava tentando falar com ela. Clarice olhou para o filho, esperando que ele encontrasse uma forma de se comunicar. Pode dizer para ela que eu não sabia? Rafael pediu, a voz embargada. Que eu sinto muito por nunca ter tentado entender. Letícia traduziu da melhor forma que conseguiu. E Clarice assentiu com um sorriso triste. Ela gesticulou algo que fez Letícia hesitar antes de traduzir. O que ela disse? Rafael insistiu. Ela disse que perdoa você, mas que se sente muito sozinha há muito tempo. Rafael passou a mão pelos cabelos, claramente abalado. Eu nem fazia ideia de que existia essa língua de sinais. A comunidade surda é grande e ativa. Letícia explicou gentilmente. Existem escolas, intérpretes, uma cultura inteira. Sua mãe provavelmente se sente muito isolada. André, vendo que a situação estava fugindo do seu controle e que Letícia estava recebendo toda a atenção, tentou retomar o comando. Senhor Rafael, lamento esta confusão. Vou providenciar outro garçom para atendê-los adequadamente. Não, Rafael disse firmemente. Quero que Letícia continue aqui. Ela é a única que consegue conversar com minha mãe. André ficou visivelmente contrariado, mas não podia discutir na frente do cliente. Maurício se aproximou, percebendo a importância do momento. Senhor Rafael, fico feliz que tenhamos conseguido resolver a situação. Resolver? Rafael riu amargamente. Maurício, acabei de descobrir que minha mãe é surda e que nunca me esforcei para aprender a me comunicar com ela. Isso não está resolvido. Está apenas começando. Clarice gesticulou alguma coisa para Letícia, que sorriu timidamente. Ela quer saber se eu posso ficar aqui conversando com vocês durante o jantar. Letícia traduziu. Claro, Rafael respondeu imediatamente. Por favor, fique. Preciso aprender a conversar com minha mãe. O jantar prosseguiu de forma completamente diferente do planejado. Letícia permaneceu na mesa, ajudando na comunicação básica entre mãe e filho. Rafael descobriu coisas simples sobre Clarice que nunca soubera. Que ela não gostava de salmão, que preferia chá a café, que sempre quis viajar para o litoral. Como eu nunca soube de nada disso? Ele perguntou em determinado momento. Porque nunca perguntou de uma forma que ela pudesse responder. Letícia respondeu gentilmente. Clarice gesticulou algo longo com os olhos brilhando. Ela diz que este é o primeiro jantar em anos onde se sente realmente incluída na conversa. Letícia traduziu. Rafael sentiu o peito apertar. Primeira vez em anos? Clarice assentiu tristemente, gesticulando mais algumas coisas. Ela diz que geralmente fica só observando você falar ao telefone ou com outras pessoas, que se sente como se fosse invisível. As palavras atingiram Rafael como socos. Invisível? Minha própria mãe se sente invisível comigo? Quando chegou a hora de ir embora, Rafael segurou as mãos de Letícia. Obrigado. Você me mostrou que eu não conhecia minha própria mãe. Clarice se aproximou de Letícia e gesticulou algo que não precisava de tradução. Um abraço caloroso e um sorriso cheio de gratidão. Letícia, Rafael disse antes de sair. Onde posso aprender essa língua de sinais? Existem várias escolas na cidade. Posso dar algumas indicações amanhã, se quiser. Quero. E você gostaria de me ajudar a aprender? Letícia ficou surpresa. Senhor Rafael, eu mal lembro o que aprendi com minha tia. Mas você entende o básico. E minha mãe se conectou com você de um jeito especial. Clarice gesticulou concordando vigorosamente. Vou pensar, Letícia prometeu. Quando eles saíram, Letícia ficou no restaurante processando tudo o que havia acontecido. André se aproximou dela com cara de poucos amigos. Espero que você não ache que isso vai mudar alguma coisa, ele disse baixo.
Cliente rico pode ter suas manias, mas a realidade não mudou. Que realidade, André? A realidade de que você continua sendo só uma garçonete. E eu ainda sou o funcionário mais experiente aqui. Letícia o olhou com pena. André, você viu o que aconteceu hoje e a única coisa que consegue pensar é em competição? O que eu vi foi você se exibindo na frente de um cliente importante. O que você viu foi uma mãe e um filho se comunicando pela primeira vez em anos. E se isso te incomoda, talvez você precise repensar suas prioridades. André saiu resmungando. Mas Letícia sabia que aquela noite havia mudado algo fundamental. Não apenas na vida de Rafael e Clarice, mas na sua própria vida também. E ela não podia imaginar que Rafael Montenegro estava prestes a fazer uma proposta que transformaria tudo de maneiras que jamais havia sonhado. Uma semana se passou desde aquela noite transformadora no restaurante Vila Elegante. Rafael Montenegro não conseguia tirar da cabeça a imagem da mãe tentando se comunicar durante todos aqueles anos, enquanto ele simplesmente ignorava seus gestos. A culpa o consumia, mas também despertara uma determinação que ele nunca havia sentido antes. Durante esses dias, Rafael havia pesquisado obsessivamente sobre surdez e libras na internet. Descobriu que existiam escolas especializadas, intérpretes profissionais, até mesmo uma universidade federal voltada para a educação de surdos. Como havia permanecido ignorante sobre tudo isso por tanto tempo, na manhã de segunda-feira, Rafael finalmente tomou coragem para ligar para uma das escolas que havia encontrado online. Instituto de Comunicação Acessível, bom dia, atendeu uma voz feminina. Oi, eu gostaria de informações sobre cursos de Libras, Rafael disse, sentindo-se estranho por fazer aquele pedido. Claro, é para uso pessoal ou profissional? Pessoal. Eu preciso me comunicar com minha mãe. Descobri recentemente que ela é surda e nunca aprendi a conversar com ela. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendo. Isso acontece mais do que imagina. Temos um curso básico que começa na próxima segunda-feira. Posso reservar uma vaga? Sim, por favor. E vocês têm intérpretes disponíveis para contratar? Para situações específicas? Temos. Posso indicar alguns profissionais freelancers. Rafael anotou todas as informações, sentindo-se simultaneamente esperançoso e culpado por ter demorado tanto para dar esse passo. Enquanto isso, Letícia chegava ao restaurante com sentimentos conflitantes. A experiência da semana anterior havia mexido profundamente com ela, despertando memórias da tia Helena, que mantinha enterradas há anos. Durante a semana, havia visitado a biblioteca e pegado livros sobre Libras, tentando relembrar os sinais que aprendera na infância. Letícia! André a interceptou assim que ela entrou, mais irritado que o normal. Precisamos conversar. Sobre o que, André? Sobre sua exibição da semana passada. Maurício anda falando que você demonstrou iniciativa excepcional com aquele cliente rico. Letícia suspirou. André, eu só tentei ajudar uma pessoa que precisava se comunicar. Ajudar? Você me humilhou na frente do cliente mais importante do restaurante. Por sua causa, ele pediu especificamente que eu não atendesse mais a mesa dele. Isso não foi culpa minha. Você que foi desrespeitoso com a senhora. André se aproximou mais, baixando a voz com um tom ameaçador que Letícia nunca havia ouvido antes. Escuta aqui, Letícia. Eu trabalho neste restaurante há 5 anos. Conheço todos os clientes importantes. Sei como as coisas funcionam aqui. Você é nova. Não entende como o jogo é jogado. Que jogo, André? O jogo da sobrevivência. Maurício está considerando promover alguém para supervisora de atendimento. Essa vaga deveria ser minha. Mas agora você apareceu chamando atenção. Letícia finalmente entendeu a hostilidade dele. André, eu não sabia sobre nenhuma promoção. E mesmo que soubesse, isso não justifica tratar mal os clientes. Não é sobre tratar mal. É sobre saber seu lugar. E seu lugar não é se meter em situações que não entende. Entendi perfeitamente a situação. Uma mãe surda precisava se comunicar com o filho e eu consegui ajudar. Conseguiu? Você mal sabia o que estava fazendo. Ficou inventando gestos na sorte. A acusação doeu porque tinha um fundo de verdade. Letícia realmente estava improvisando, baseando-se em memórias fragmentadas. Maurício se aproximou, interrompendo a discussão. André, Letícia, temos novidades. Que novidades?
Letícia perguntou. O senhor Rafael Montenegro ligou. Ele quer reservar uma mesa para hoje à noite novamente. E solicitou especificamente que você fosse a garçonete responsável, Letícia. André ficou furioso. Ele pediu a Letícia especificamente? Isso mesmo. Disse que virá com a mãe e quer tentar se comunicar melhor com ela. Mencionou que você poderia ajudar, Letícia. O coração de Letícia acelerou. Ele vai tentar se comunicar em Libras? Pelo que entendi, ele está começando a aprender. Pediu para que você tivesse paciência se ele cometer erros. André saiu furioso, batendo a porta. Maurício balançou a cabeça. Letícia, preciso te avisar uma coisa. André não está reagindo bem a toda essa situação. O que você quer dizer? Ele veio falar comigo ontem, questionando sua competência, dizendo que você estava enganando o cliente. Chegou a sugerir que você era problemática. Letícia sentiu um calafrio. Problemática? Não se preocupe. Eu vi o que aconteceu na semana passada. Você demonstrou exatamente o tipo de atendimento que esperamos aqui. Mas fique atenta. André está se sentindo ameaçado. Durante o dia, Letícia tentou se preparar mentalmente para o encontro da noite. Revisou os sinais básicos que lembrava, mas sabia que seus conhecimentos eram muito limitados. E se Rafael esperasse mais do que ela podia oferecer? Às 7 da noite, Rafael chegou ao restaurante acompanhado de Clarice Montenegro. Mas desta vez, ele trazia também uma mulher jovem carregando uma pasta. Letícia! Rafael acenou quando a viu. Quero que conheça Mariana Santos. Ela é intérprete profissional de Libras. Mariana sorriu e, para surpresa de Letícia, falou claramente. Oi, Letícia. Rafael me contou sobre você. Que bom conhecer alguém que entende um pouco de Libras. Você fala também? Letícia perguntou confusa. Sim, sou bilíngue. Uso Libras como primeira língua porque nasci surda, mas aprendi português oral na escola. Muitos surdos conseguem falar as duas línguas. Clarice acenou entusiasticamente para Letícia e gesticulou algo que parecia ser um cumprimento caloroso. Ela diz que não conseguiu parar de pensar em você durante a semana. Mariana traduziu. Que você foi a primeira pessoa em muito tempo a realmente tentar entendê-la. Letícia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por favor, diga para ela que foi uma honra conhecê-la. Mariana traduziu, e Clarice sorriu de forma genuína. Letícia, Rafael disse enquanto se sentavam, quero te contar o que descobri esta semana. O que descobriu? Que eu sou um filho terrível, ele disse sem tentar amenizar. Passei os últimos dias pesquisando sobre surdez, sobre a comunidade surda, sobre Libras. Descobri que existe um mundo inteiro que eu ignorei completamente. Mariana gesticulou alguma coisa para Clarice, que respondeu com uma sequência de sinais. Sua mãe diz que você não é terrível, apenas desinformado. Ela conta que tentou várias vezes ao longo dos anos te ensinar alguns sinais, mas você sempre estava ocupado com trabalho. Rafael passou a mão no rosto. É verdade. Lembro vagamente de algumas tentativas dela, mas eu sempre dizia que não tinha tempo. Ela entende, Mariana continuou traduzindo. Diz que a culpa não é sua, mas da sociedade que não ensina sobre surdez nas escolas. Mesmo assim, ela é minha mãe. Deveria ter me esforçado mais. Clarice gesticulou algo longo, com expressão séria. Ela quer contar sua história completa para vocês, Mariana traduziu, para que entendam por que a semana passada foi tão importante. Letícia se acomodou na cadeira com permissão de Maurício, enquanto Clarice começou a narrar sua vida através de sinais que Mariana traduzia fluentemente. Perdi a audição aos 9 anos. A tradução começou. Foi por meningite. Antes disso, eu era uma criança normal, falava normalmente. Rafael escutava em silêncio, descobrindo detalhes sobre a mãe que nunca soubera. Meus pais ficaram desesperados. Me levaram para dezenas de médicos. Tentaram vários tratamentos. Queriam que eu voltasse a ser normal. Normal? Letícia perguntou. Mariana traduziu a pergunta, e Clarice gesticulou uma resposta longa. Ela diz que normal para a família significava falar com a boca, não com as mãos. Ninguém considerou que a Libras poderia ser uma solução. Como você aprendeu Libras então? Rafael perguntou. Só aos 15 anos, quando conheci outros jovens surdos numa clínica. Até então estava completamente isolada linguisticamente. Rafael engoliu em seco. 6 anos sem comunicação real? Exatamente.
Ela desenvolveu sinais caseiros para necessidades básicas, mas não conseguia expressar sentimentos, opiniões, sonhos. Imaginem viver 6 anos sem poder dizer o que realmente pensam ou sentem. A realidade daquelas palavras atingiu todos na mesa. Letícia pensou na tia Helena, que provavelmente havia passado por experiência similar. Quando finalmente aprendi Libras, a tradução continuou. Foi como se eu tivesse nascido de novo. Descobri que podia ter conversas complexas, fazer piadas, discutir filosofia. Eu não era deficiente, só falava uma língua diferente. Por que nunca nos contou isso? Rafael perguntou. Clarice gesticulou com uma expressão triste. E Mariana hesitou antes de traduzir. Ela tentou. Mas quando você era criança, achou que era só brincadeira. E quando cresceu, estava sempre ocupado demais para aprender. E papai, ele nunca aprendeu? Alguns sinais básicos, o suficiente para necessidades práticas, mas nunca o suficiente para conversas reais. Ela se sentia sozinha mesmo estando casada. Rafael sentia como se cada palavra fosse uma punhalada. Durante todos estes anos, minha mãe estava sozinha em casa comigo. Não sozinha, Mariana corrigiu suavemente. Isolada linguisticamente. É diferente, mas igualmente doloroso. Letícia se inclinou para a frente. Minha tia Helena era surda. Ela me ensinou alguns sinais quando eu era pequena, mas depois que ela morreu, nunca mais pratiquei. Clarice gesticulou animadamente, e Mariana sorriu ao traduzir. Ela pergunta se sua tia também se sentia isolada na família. Muito, Letícia respondeu tristemente. Ela morava conosco, mas na maioria das vezes ficava só assistindo TV ou fazendo artesanato. A família conversava ao redor dela como se ela não estivesse lá. Exatamente como eu me sinto na maioria das situações sociais. Mariana traduziu a resposta de Clarice. Mas você não precisa se sentir assim nunca mais. Rafael disse determinado. Vou aprender Libras. Vou me tornar fluente. Clarice gesticulou algo que fez Mariana rir. Ela diz que aprecia a intenção, mas que Libras demora anos para dominar completamente. Pergunta se você tem paciência para isso. Tenho o resto da vida, Rafael respondeu sinceramente. Durante o jantar, Mariana ensinou sinais básicos para Rafael e Letícia. Clarice participava ativamente, corrigindo gestos e ensinando expressões mais naturais. A Libras não é só movimento de mãos, Mariana explicava. Expressão facial é fundamental. As sobrancelhas, os olhos, a postura do corpo, tudo faz parte da gramática. Rafael tentava imitar, mas claramente ainda estava muito iniciante. Está difícil. Normal. Demora meses para parecer natural, mas o importante é tentar todos os dias. Letícia estava absorvendo tudo como uma esponja, suas memórias da tia Helena se tornando mais vívidas a cada sinal aprendido. Letícia, Rafael disse quando o jantar estava terminando. Quero te fazer uma proposta. Uma proposta? Quero te contratar como assistente pessoal da minha mãe. Pelo menos até eu conseguir me comunicar fluentemente com ela. Letícia ficou chocada. Senhor Rafael, eu não sou qualificada para isso. Você pode se qualificar, Mariana interveio. Existem cursos de formação para intérpretes. Com sua base e dedicação, você poderia se profissionalizar. Eu pagaria o curso, Rafael insistiu. E um salário enquanto você estuda. Minha mãe precisa de alguém que possa ajudá-la no dia a dia até eu conseguir fazer isso sozinho. Clarice gesticulou algo energicamente, e Mariana traduziu. Ela diz que gostaria muito que fosse você, que se sente conectada com você de um jeito especial. Letícia estava impressionada. Eu não sei o que dizer. É uma mudança muito grande na minha vida. Pense com calma, Rafael disse. Mas saiba que não é só um favor para mim. Seria um trabalho importante, com boa remuneração e possibilidade de crescimento profissional. Qual seria exatamente o trabalho? Letícia perguntou, tentando ser prática. Acompanhar minha mãe em consultas médicas, reuniões, situações sociais. Ajudar na comunicação até ela se sentir independente novamente. Independente? Mariana explicou. Muitas pessoas surdas ficam dependentes da família para a comunicação. Com um intérprete, ela poderia voltar a ter autonomia social. A proposta era tentadora, mas Letícia sabia que precisava ser realista. Senhor Rafael, preciso ser honesta. Meus conhecimentos em Libras são muito básicos. Posso cometer erros, traduzir mal. Ou por isso você faria o curso profissionalizante?
Rafael insistiu. E Mariana poderia te orientar no começo. Eu adoraria ajudar, Mariana confirmou. É sempre bom ver alguém se interessar genuinamente pela comunidade surda. Clarice gesticulou algo que não precisava de tradução. Pegou a mão de Letícia e apertou carinhosamente, com os olhos cheios de esperança. Posso dar uma resposta amanhã? Letícia pediu. Claro. Mas Letícia, pense nisso. Você poderia ajudar minha mãe a recuperar a voz que ela perdeu há tantos anos. E, ao mesmo tempo, construir uma carreira nova para você. Quando chegou a hora de ir embora, Rafael insistiu em levar Letícia para casa. No carro, ele foi direto ao ponto. Letícia, preciso que você aceite minha proposta. Não é só sobre ter uma intérprete. É sobre dar dignidade para minha mãe. Como assim? Durante décadas ela se sentiu invisível na própria família. Agora que descobri isso, não posso simplesmente continuar ignorando. Letícia olhou pela janela pensando. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você nunca percebeu que sua mãe era completamente surda? Rafael suspirou profundamente. Porque nunca prestei atenção de verdade. Sempre assumi que ela tinha algum problema auditivo, mas que conseguia se virar. Nunca me interessei em entender melhor. E agora? Agora percebo que desperdicei anos de relacionamento real com minha mãe. Ela tem opiniões, sonhos, senso de humor que eu nunca conheci. Chegaram à casa de Letícia, no mesmo bairro popular de sempre. Rafael olhou ao redor, claramente refletindo sobre as diferenças sociais entre eles. Letícia, se você aceitar trabalhar conosco, isso vai mudar sua vida financeiramente também. Pretendo pagar um salário digno, com todos os benefícios. Quanto seria o salário? Ela perguntou, tentando ser prática. R$3.000 para começar, mais benefícios. E aumentos conforme você se profissionaliza. Letícia quase engasgou. Era mais que o dobro do que ganhava no restaurante. Senhor Rafael, isso é muito generoso. Não é generosidade, é reconhecimento. Você tem um talento natural para comunicação e empatia. Merece ser valorizada adequadamente. Quando Rafael partiu, Letícia ficou na porta de casa processando tudo. Sua vida estava prestes a mudar completamente, e tudo havia começado com um momento de compaixão no restaurante. Mas ela não sabia que André havia seguido discretamente o carro de Rafael mais uma vez. Agora ele conhecia não apenas seu endereço, mas também havia escutado partes da conversa sobre a proposta de emprego. E André estava determinado a fazer de tudo para impedir que Letícia crescesse profissionalmente, mesmo que isso significasse prejudicar uma família que estava finalmente se reconectando. Na manhã seguinte, Letícia acordou com uma mistura de ansiedade e esperança. A proposta de Rafael Montenegro ecoava em sua mente desde que havia chegado em casa. R$3.000, curso profissionalizante, uma carreira completamente nova. Era a oportunidade que jamais imaginara ter. Enquanto se arrumava para ir ao restaurante dar sua resposta, ela pensava nas palavras de Clarice na noite anterior. Através da tradução de Mariana, a senhora havia contado sobre décadas de isolamento, de se sentir invisível mesmo cercada pela própria família. Letícia conhecia aquela dor através das memórias da tia Helena. Mãe, você acha que devo aceitar? Ela perguntou a dona Carmen, uma mulher de 60 anos que trabalhava como faxineira em um prédio comercial. Filha, essa é uma chance que não aparece 2 vezes na vida, dona Carmen respondeu enquanto preparava café. Você sempre foi boa com pessoas, sempre teve jeito para ajudar os outros. Mas é uma responsabilidade grande. E se eu não conseguir aprender direito? Letícia, você aprendeu aqueles sinais com sua tia Helena quando tinha 8 anos. Se conseguiu na infância, vai conseguir agora adulta. A mãe tinha razão. Letícia sabia que precisava tentar. No restaurante Vila Elegante, André chegou mais cedo que o normal. Durante a noite, ele havia arquitetado um plano para prejudicar Letícia e garantir que ela não conseguisse a oportunidade que estava sendo oferecida. Se ela saísse do restaurante para trabalhar com o cliente mais rico da cidade, isso não apenas frustraria seus planos de promoção, mas também provaria para todos que ela era mais competente que ele. Maurício, André se aproximou do gerente assim que ele chegou. Preciso conversar com você sobre algo sério. O que foi, André? É sobre a Letícia. Descobri umas coisas ontem que você precisa saber. Maurício franziu a testa. Que tipo de coisas? Bem, eu estava saindo do trabalho ontem e vi ela entrando em um carro com o Sr. Rafael.
Eles ficaram conversando por muito tempo na frente da casa dela. E daí? Talvez ele tenha oferecido carona. André fingiu hesitação, como se estivesse relutante em contar algo grave. Maurício, eu não queria ter que falar isso, mas acho que ela está tentando se aproveitar da situação da mãe dele. Como assim? Pense bem. Ela surge do nada com essa história de saber língua de sinais, chama a atenção do cliente mais rico e agora está recebendo tratamento especial. Não acha estranho? Maurício balançou a cabeça. André, eu vi o que aconteceu. Ela realmente conseguiu se comunicar com a senhora. Ou fingiu que conseguiu. Você entende de língua de sinais? Como pode ter certeza de que ela não estava inventando tudo? A semente da dúvida estava sendo plantada, e André percebeu que Maurício começava a ficar pensativo. Além disso, André continuou, ela está espalhando por aí que vai deixar o restaurante. Disse que conseguiu um emprego melhor. Não parece que está se aproveitando da ingenuidade de um filho preocupado com a mãe? Ela disse que vai sair? Ontem mesmo ouvi ela comentando com Paulo da cozinha. Disse que sua vida ia mudar completamente. André estava mentindo descaradamente, mas sabia que Maurício não teria como verificar imediatamente. Maurício, eu só estou preocupado com a reputação do restaurante. Se descobrirem que uma funcionária nossa enganou um cliente importante, você tem certeza do que está falando, André? Tenho. E acho que você deveria conversar com ela antes que seja tarde demais. Nesse momento, Letícia chegou ao restaurante, visivelmente nervosa, mas determinada. Ela havia tomado sua decisão durante o trajeto. Ia aceitar a proposta de Rafael e tentar construir uma nova carreira ajudando pessoas surdas. Maurício, ela se aproximou. Posso conversar com você? Na verdade, eu também preciso conversar com você. Ele respondeu com um tom mais sério que o normal. Vamos para minha sala. André sorriu discretamente enquanto eles se afastavam. Seu plano estava funcionando. Na sala de Maurício, Letícia respirou fundo antes de falar. Maurício, recebi uma proposta de trabalho. O senhor Rafael quer me contratar como assistente da mãe dele. É sobre isso que preciso falar com você. Maurício disse, cruzando os braços. André me contou algumas coisas preocupantes. Preocupantes? Ele disse que você está se aproveitando da situação da família Montenegro, que pode estar fingindo que sabe língua de sinais para ganhar vantagem. Letícia ficou chocada. Como assim fingindo? Maurício, você viu o que aconteceu. A senhora conseguiu se comunicar comigo. Mas como posso ter certeza? Você mesma admitiu que seus conhecimentos são básicos. São básicos, mas reais. Aprendi com minha tia quando criança. Letícia, você entende minha posição? Se você estiver enganando a família Montenegro, isso pode destruir a reputação do restaurante. Letícia sentia o mundo desabando ao redor dela. Maurício, eu nunca mentiria sobre uma coisa dessas. É muito sério. É sobre comunicação humana. Então prove. Como? Traga alguém que possa confirmar que você realmente sabe língua de sinais. Um profissional, um certificado, alguma coisa. Letícia percebeu que estava numa situação impossível. Como provaria conhecimentos que havia adquirido informalmente na infância? Maurício, eu posso trazer a intérprete que estava com eles ontem. Ela pode confirmar. A intérprete que o próprio Rafael contratou? Não seria suspeito ela confirmar sua versão? André havia planejado muito bem aquela armadilha. Qualquer evidência que Letícia trouxesse poderia ser questionada como conspiração. Olha, Letícia, Maurício suspirou. Eu gosto de você. Sempre foi uma funcionária dedicada. Mas não posso correr o risco de ter problemas com a família Montenegro. Que tipo de problemas? Se eles descobrirem que você os enganou, podem nos processar. Podem espalhar que o restaurante tem funcionários desonestos. Não posso arriscar. Letícia sentia lágrimas começando a se formar. O que você está dizendo? Estou dizendo que, até você provar definitivamente que seus conhecimentos são reais, não pode mais atender à mesa dos Montenegro. Maurício, isso é injusto. André está inventando coisas porque tem ciúmes da atenção que recebi. André trabalha aqui há 5 anos. Por que inventaria algo assim? Nesse momento, Letícia entendeu a extensão da sabotagem. André havia criado uma narrativa onde qualquer defesa dela pareceria desesperada. Posso pelo menos ligar para o Sr. Rafael e explicar a situação? Não. Maurício foi firme. Se você realmente tem uma proposta de trabalho dele, ele vai procurar você.
Se não procurar, saberemos que André estava certo. Letícia saiu da sala devastada. Do lado de fora, André fingiu surpresa ao vê-la chorando. Letícia, o que aconteceu? Você está bem? Ela o olhou com uma mistura de raiva e desespero. Você sabe muito bem o que aconteceu, André. Eu? Não entendo. Você contou mentiras para o Maurício. Disse que estou fingindo saber Libras. André fingiu indignação. Mentiras? Letícia, eu só expressei preocupações legítimas. Você mesma disse que seus conhecimentos são limitados. Limitados não significa falsos. Como podemos ter certeza? Você apareceu do nada com essa habilidade. É natural que surjam questionamentos. Letícia percebeu que André havia orquestrado tudo perfeitamente. Ele havia pegado suas próprias inseguranças e as transformado em armas contra ela. André, por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Protegendo o restaurante de uma possível situação embaraçosa? Você está com medo que eu cresça profissionalmente? André riu. Medo? De uma garçonete que mal sabe o que está fazendo? Uma garçonete que em 2 semanas conseguiu mais reconhecimento que você em 5 anos. A máscara de André caiu por um segundo, revelando a raiva real que sentia. Reconhecimento? Por inventar gestos no ar? Por ter empatia. Por tentar ajudar uma pessoa em necessidade. Empatia não paga contas, Letícia, e não garante emprego. Nesse momento, o telefone do restaurante tocou. Era Rafael Montenegro. Vila Elegante, bom dia. Maurício atendeu. Maurício, aqui é Rafael Montenegro. Gostaria de falar com a Letícia, por favor. O coração de Letícia disparou. Rafael estava ligando para ela, confirmando que a proposta era real. Senhor Rafael? Maurício hesitou. A Letícia está indisponível no momento. Indisponível? Aconteceu alguma coisa? André se aproximou de Maurício e sussurrou algo no ouvido dele. Maurício assentiu. Senhor Rafael, surgiram algumas questões sobre as qualificações da Letícia que precisamos esclarecer antes de liberá-la para atendê-lo. Qualificações? Do que está falando? Bem, foram levantadas dúvidas sobre se ela realmente conhece língua de sinais ou se estava improvisando. Houve silêncio do outro lado da linha. Letícia podia imaginar Rafael processando aquela informação absurda. Maurício, você está questionando se minha mãe conseguiu se comunicar com Letícia? Você acha que fingimos a emoção toda? Não, senhor, claro que não. Mas entenda a nossa posição. Precisamos ter certeza de que nossos funcionários são honestos sobre suas capacidades. Honesta? Letícia foi a pessoa mais honesta que conheci. Ela mesma disse que seus conhecimentos eram limitados. André fez sinais para Maurício continuar questionando. Senhor Rafael, se ela realmente soubesse língua de sinais, não teria certificados, cursos, alguma comprovação formal? Maurício, ela aprendeu na infância com a tia. Nem todo conhecimento vem de instituições formais. Entendo, senhor, mas espero que compreenda nossa cautela. Rafael estava ficando irritado. Cautela? Vocês estão questionando a integridade de uma funcionária exemplar, baseados em quê? André sussurrou algo mais para Maurício. Senhor Rafael, foram observados comportamentos que sugerem interesse pessoal excessivo na situação da família. Interesse pessoal? Que tipo de interesse? Bem, a forma como ela se inseriu na situação, o entusiasmo com a proposta de trabalho. Rafael explodiu. Entusiasmo? Vocês estão criticando ela por ficar feliz em ajudar minha mãe? Letícia não aguentou mais. Ela tomou o telefone da mão de Maurício. Senhor Rafael, aqui é Letícia. Letícia, que história é essa? O que está acontecendo? Senhor Rafael, André inventou que eu estou fingindo saber Libras para me aproveitar da situação. André? O garçom que foi desrespeitoso com minha mãe? Esse mesmo. Ele está tentando me prejudicar porque tem medo que eu cresça profissionalmente. Maurício tentou tomar o telefone de volta, mas Letícia se afastou. Senhor Rafael, eu aceito sua proposta. Quero trabalhar como assistente da sua mãe. Ótimo. Quando pode começar? Agora mesmo, se quiser. Aparentemente não sou mais bem-vinda aqui. André tentou interromper, mas Rafael já estava falando novamente. Letícia, não se preocupe com essas pessoas mesquinhas. Passo aí em 1 hora para buscar você. Quando Letícia desligou, Maurício estava visivelmente nervoso. Letícia, você não pode simplesmente sair assim. Posso sim. Estou pedindo demissão.
Mas e se a proposta dele não for real? Então pelo menos saberei que tentei crescer, ao invés de ficar num lugar onde sou sabotada por inveja. André tentou uma última cartada. Letícia, você está cometendo um erro. Empregos bons são difíceis de conseguir. Você tem razão, André. Empregos bons são difíceis de conseguir. Pena que você nunca vai ter um. Como assim? Pessoas como você, que sabotam colegas por inveja, que mentem para proteger ego ferido, nunca crescem de verdade. Sempre ficam presas na mediocridade. André ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso. A única coisa que me arrependo é de não ter percebido antes que tipo de pessoa você é. Letícia foi até seu armário, pegou suas coisas pessoais e se dirigiu à porta. Outros funcionários observavam a cena em silêncio, alguns claramente simpatizando com ela. Pessoal, ela disse para os colegas, foi um prazer trabalhar com vocês, exceto com você, André. Quando ela saiu, o restaurante ficou em silêncio constrangedor. Maurício percebeu que talvez tivesse cometido um erro grave, mas agora era tarde demais. 1 hora depois, Rafael chegou ao restaurante dirigindo um carro luxuoso. Ele entrou determinado, procurando por Letícia. Onde está a Letícia? Ele perguntou para Maurício. Ela pediu demissão. Por causa das acusações ridículas de vocês? Senhor Rafael, Vocês sabotaram uma funcionária exemplar baseados em fofocas de um funcionário invejoso. André tentou se defender. Senhor Rafael, eu só estava protegendo os interesses do restaurante. Rafael o olhou com desprezo. Protegendo? Você estava protegendo seu próprio ego. E no processo, atacou a única pessoa aqui que mostrou verdadeira competência. Senhor, o senhor não entende. Entendo perfeitamente. Você tem medo de pessoas competentes porque elas expõem sua mediocridade. Rafael se virou para Maurício. Maurício, vocês acabaram de perder não apenas uma funcionária valiosa, mas também um cliente. Não volto mais aqui. Senhor Rafael, por favor, podemos conversar. Conversar? Vocês tiveram a chance de apoiar uma funcionária que demonstrou iniciativa e empatia. Em vez disso, escolheram acreditar em calúnias. Rafael saiu do restaurante e encontrou Letícia esperando na calçada com uma pequena bolsa. Pronta para começar uma vida nova? Ele perguntou sorrindo. Mais que pronta, ela respondeu, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Enquanto se afastavam, André observava da janela do restaurante, furioso por ver seus planos indo por água abaixo. Ele havia conseguido tirar Letícia do restaurante, mas no processo havia perdido o cliente mais importante e ganhado a antipatia dos outros funcionários. André, Maurício se aproximou. Acho que cometemos um erro grave. Como assim? Rafael Montenegro movimenta muito dinheiro aqui. Perder ele como cliente vai ser um problema sério. André percebeu que sua sabotagem havia tido consequências não previstas. Maurício, eu só queria proteger o restaurante. Proteger? Você destruiu nossa relação com o nosso melhor cliente por inveja pessoal. Não foi inveja! Foi sim, André. E agora vamos todos pagar por isso. Enquanto isso, no carro de Rafael, Letícia olhava pela janela sentindo uma mistura de tristeza e esperança. Havia perdido um emprego, mas ganhado uma oportunidade única. Letícia, Rafael disse, quero que saiba que o que aconteceu hoje só prova que você tem caráter. Pessoas sem caráter são as que fazem acusações falsas. Obrigada por acreditar em mim. Eu não acredito em você apenas por bondade. Acredito porque vi o resultado. Vi minha mãe se comunicar pela primeira vez em anos. Senhor Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como soube que eu estava falando a verdade sobre conhecer Libras? Rafael sorriu. Porque minha mãe me disse. Ontem à noite, ela me ensinou alguns sinais básicos e me explicou que você realmente entende a língua. Pode ser iniciante, mas é genuína. Letícia sentiu lágrimas de alívio. Sua mãe defendeu meu conhecimento? Defendeu e muito. Disse que você tem algo que a maioria das pessoas não tem. Desejo genuíno de se comunicar. E isso, segundo ela, é mais importante que fluência perfeita. Eles chegaram à casa dos Montenegro, uma mansão elegante num bairro nobre. Clarice os esperava na porta, e quando viu Letícia descendo do carro, gesticulou animadamente. Ela está perguntando se você aceitou trabalhar conosco. Rafael traduziu baseado no pouco que havia aprendido.
Letícia gesticulou uma resposta afirmativa e Clarice sorriu radiantemente. Bem-vinda à família, Letícia, Rafael disse. Sua nova vida está começando. Mas nenhum dos três sabia que André, consumido pela raiva e humilhação, estava planejando uma vingança que poderia destruir não apenas a carreira nascente de Letícia, mas também a felicidade recém-encontrada da família Montenegro. As primeiras semanas trabalhando na casa dos Montenegro foram uma revelação para Letícia. A mansão, que a princípio a intimidara, logo se tornou um ambiente acolhedor onde ela descobria diariamente mais sobre Clarice e sobre si mesma. Rafael havia cumprido sua promessa. Matriculou Letícia no curso profissionalizante de intérpretes de Libras no Instituto de Comunicação Acessível, e ela passava as manhãs estudando e as tardes ajudando Clarice. Você está progredindo muito rápido, comentou a professora Beatriz durante uma das aulas. É raro ver alguém com tanta facilidade natural para Libras. Acho que é porque realmente quero aprender. Letícia respondeu. Não é só um curso para mim, é uma forma de me conectar com pessoas importantes. Beatriz, que também era surda e se comunicava através de intérprete nas aulas mistas, sorriu. Essa motivação faz toda a diferença. Libras não é apenas técnica, é coração. Em casa, Rafael também se dedicava ao aprendizado com determinação impressionante. Todas as noites, depois do trabalho, ele praticava com Clarice e Letícia. Seus progressos eram mais lentos que os de Letícia, mas sua persistência era admirável. Como se diz "te amo" em Libras? Ele perguntou uma noite durante o jantar. Letícia mostrou o sinal e Rafael o repetiu várias vezes até memorizá-lo. Então se virou para Clarice e gesticulou desajeitadamente. Mãe, eu te amo! Clarice começou a chorar. Era a primeira vez em décadas que ouvia essas palavras do filho na língua que realmente compreendia. Ela diz que esperou a vida toda para ouvir isso. Letícia traduziu, também emocionada. Eu deveria ter dito há muito tempo. Rafael respondeu segurando as mãos da mãe. Clarice gesticulou uma resposta longa e Letícia traduziu. Ela diz que o importante não é o tempo perdido, mas o tempo que temos pela frente. Esses momentos de conexão familiar se tornaram frequentes. Clarice começou a contar histórias da juventude que nunca havia compartilhado. Rafael descobriu que a mãe tinha senso de humor afiado e opiniões fortes sobre política, e Letícia se sentia cada vez mais parte daquela família que estava se reconstruindo. Mas nem tudo era harmonia. André Cunha não havia esquecido a humilhação sofrida no restaurante. Depois que Rafael parou de frequentar o Vila Elegante e outros clientes importantes seguiram seu exemplo, Maurício foi obrigado a cortar o salário de todos os funcionários. A situação financeira do restaurante piorou drasticamente e André culpava inteiramente Letícia por isso. Tudo por causa daquela falsificadora, ele resmungava para quem quisesse ouvir. Enganou um homem rico e destruiu nosso local de trabalho. Alguns funcionários defendiam Letícia, lembrando de sua dedicação e competência, mas André conseguiu convencer outros de que ela havia mentido sobre suas habilidades para conseguir um emprego melhor. Vocês viram algum certificado? Alguma prova de que ela realmente sabia língua de sinais? Ele questionava. Ela inventou tudo na cara dura. A frustração de André crescia cada dia, alimentada pela própria situação precária. Com o salário reduzido, ele mal conseguia pagar suas contas. Começou a beber mais que o normal e a desenvolver uma obsessão perigosa com a ideia de expor Letícia como fraudulenta. Uma tarde, André decidiu ir até a casa dos Montenegro. Não tinha um plano específico, apenas uma necessidade desesperada de confrontar Letícia e provar para si mesmo que ela era uma mentirosa. Ele passou várias horas observando a mansão de longe, até ver Letícia saindo para fazer compras. Seguiu-a discretamente até o supermercado, onde finalmente a abordou. Olha só quem está aqui, disse com um sorriso falso. A famosa intérprete de Libras. Letícia se virou, surpresa e imediatamente alerta. André, o que você está fazendo aqui? Fazendo compras igual você. Ou será que agora que trabalha para rico não pode mais frequentar supermercado comum? André, não quero conversar com você, com licença. Ela tentou se afastar, mas André a seguiu pelos corredores. Sabe, Letícia, eu andei pensando muito no que aconteceu. E cheguei à conclusão de que você realmente me enganou. Eu não enganei ninguém.
Claro que enganou. Você viu uma oportunidade de se aproveitar de uma família rica e agarrou. Letícia parou e se virou para encará-lo. André, você está bem? Parece obcecado com uma situação que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo? O restaurante quase faliu depois que você saiu. O restaurante teve problemas porque vocês perderam clientes importantes por incompetência, não por minha causa. Incompetência? Eu trabalho lá há 5 anos. E em 5 anos nunca demonstrou a empatia que demonstrei em 5 minutos. André ficou vermelho de raiva. Empatia? Você quer dizer manipulação. Outros clientes do supermercado começaram a olhar para a discussão. Letícia percebeu que André estava alterado de uma forma preocupante. André, você precisa de ajuda. Esta obsessão não é saudável. Obsessão? Eu só quero que a verdade apareça. A verdade é que você não consegue aceitar que alguém mais competente que você teve sucesso. Mais competente? Você é uma mentirosa. André elevou a voz, atraindo mais atenção. Um segurança do supermercado se aproximou. Está tudo bem aqui? O segurança perguntou. Está sim, Letícia respondeu rapidamente. Só um mal-entendido. André percebeu que estava fazendo uma cena e tentou se controlar. Desculpa, Letícia. É que minha vida virou de cabeça para baixo depois que você saiu. Pela primeira vez, Letícia viu vulnerabilidade real em André. Não apenas raiva. André, eu sinto muito que você esteja passando dificuldades. Mas culpar outras pessoas não vai resolver seus problemas. Você não entende. Perdi a chance de promoção, meu salário foi cortado. Minha namorada terminou comigo porque não consigo mais bancar nossos encontros. Lamento muito por isso. Mas André, isso tudo aconteceu porque você escolheu sabotar uma colega em vez de se concentrar no próprio trabalho. Eu não sabotei ninguém, só levantei questões legítimas. Você mentiu para o Maurício. Disse que eu estava me aproveitando da situação quando sabia que eu estava sendo sincera. André ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando a própria culpa. Talvez eu tenha exagerado, ele admitiu finalmente. André, por que não procura ajuda? Conversa com alguém sobre essa raiva que está sentindo. Ajuda de quem? Psicólogo? Não tenho dinheiro para isso. Existem serviços gratuitos. Posso te dar algumas indicações. Por um momento, André pareceu considerar a oferta. Mas então sua expressão endureceu novamente. Não preciso de ajuda. Preciso de justiça. E que justiça, André? Quero que todo mundo saiba que tipo de pessoa você realmente é. Letícia percebeu que André havia voltado ao estado de obsessão. André, você está assustando as pessoas. Vou embora agora. Ela se afastou rapidamente, mas André a seguiu até a saída do supermercado. Letícia, isso não acabou! Ele gritou. Um dia todo mundo vai descobrir a verdade sobre você. Letícia correu para o carro, com o coração disparado. André havia cruzado uma linha perigosa, e ela sabia que precisava contar para Rafael o que havia acontecido. Em casa, Rafael estava na sala praticando libras com Clarice quando Letícia chegou visivelmente abalada. Letícia, o que aconteceu? Ele perguntou imediatamente. André me abordou no supermercado. Ele está muito alterado. Rafael se levantou preocupado. Alterado como? Letícia contou toda a conversa, incluindo as ameaças veladas de André. Clarice observava atentamente, percebendo pela linguagem corporal que algo sério havia acontecido. Vou chamar a polícia, Rafael disse, pegando o telefone. Rafael, espera. Acho que ele está mais desesperado que perigoso, mas acho que devemos ficar atentos. Clarice gesticulou perguntando o que havia acontecido, e Letícia explicou a situação em libras. A reação de Clarice foi imediata e firme. O que ela disse? Rafael perguntou. Ela disse que pessoas invejosas podem ser imprevisíveis, que devemos tomar cuidado, mas não viver com medo. Minha mãe está certa, mas também acho que devemos reforçar a segurança da casa. Rafael, será que isso não está exagerado? Letícia, aquele homem perdeu o emprego indiretamente por nossa causa. Pessoas desesperadas às vezes fazem coisas irracionais. Naquela noite, Rafael contratou um sistema de segurança mais avançado para a casa e orientou Letícia a sempre informar onde estava quando saísse sozinha. Não quero que vocês vivam com medo, ele disse durante o jantar.
Mas prefiro prevenir que remediar. Clarice gesticulou concordando e acrescentou algo que fez Letícia sorrir. Ela disse que a família protege a família e que você já é parte da nossa família. Rafael assentiu. É verdade. Letícia, você transformou nossa casa. Minha mãe está mais feliz do que a vi em anos. Vocês também transformaram minha vida. Nunca imaginei que pudesse ter uma carreira ajudando pessoas surdas. E está se tornando muito boa nisso, Rafael observou. Sua professora ligou hoje. Disse que você está entre os melhores alunos que já teve. Letícia corou. Estou me esforçando muito. Está se esforçando e tem talento natural. É uma combinação rara. Clarice gesticulou algo longo e Letícia traduziu. Ela diz que você tem um dom especial para a comunicação, que não é só técnica, mas sensibilidade para entender o que as pessoas realmente querem dizer. Sua mãe é muito generosa. Ela é sincera e está certa sobre seu talento. Semanas se passaram sem incidentes. André havia aparentemente desistido de suas obsessões, ou pelo menos não havia mais perturbado Letícia. Ela estava progredindo rapidamente no curso de intérpretes e se preparando para o estágio prático em hospitais e tribunais. Rafael também estava avançando em seus estudos de Libras, embora mais devagar. Ele já conseguia ter conversas básicas com Clarice e a relação entre mãe e filho havia se transformado completamente. Sabe, Letícia, Rafael disse uma noite enquanto jantavam. Tenho pensado em expandir nossa iniciativa. Como assim? Quero contratar mais intérpretes, tornar minha empresa mais acessível para funcionários e clientes surdos. Clarice gesticulou animadamente, claramente aprovando a ideia. Ela acha que seria maravilhoso. Letícia traduziu. Diz que muitas empresas não sabem como lidar com pessoas surdas. Exatamente. Podíamos ser pioneiros na inclusão real, não apenas simbólica. Rafael, isso seria incrível, mas é um investimento grande. Dinheiro bem investido. Além de ser moralmente correto, pode abrir mercados novos. Clarice gesticulou novamente, e Letícia hesitou antes de traduzir. O que ela disse? Rafael insistiu. Ela perguntou se você faria isso mesmo se não fosse lucrativo. Rafael pensou por um momento. Sim, faria. Algumas coisas são mais importantes que lucro. A resposta deixou Clarice visivelmente emocionada. Ela gesticulou algo que fez Letícia sorrir. Ela disse que está orgulhosa do homem que você se tornou. Do homem que estou me tornando, Rafael corrigiu. Ainda tenho muito que aprender. Naquele momento, os três se sentiram como uma família verdadeira. Mas nenhum deles sabia que André havia desenvolvido um plano mais elaborado para destruir a felicidade que haviam construído. Ele havia pesquisado sobre Letícia, descoberto detalhes sobre sua família e seu passado, e estava preparando uma armadilha que testaria não apenas a força dos laços que haviam criado, mas também a própria integridade de cada um deles. A paz que haviam encontrado estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. 3 meses haviam se passado desde que Letícia começara a trabalhar com a família Montenegro. Ela estava prestes a concluir seu curso de interpretação e já acompanhava Clarice em compromissos médicos e sociais com crescente confiança. Rafael havia progredido significativamente em Libras, conseguindo manter conversas básicas com a mãe, embora ainda dependesse de Letícia para assuntos mais complexos. Naquela manhã de sexta-feira, Letícia acordou com uma sensação estranha de que algo estava prestes a acontecer. Durante a semana, havia notado um carro estranho parado ocasionalmente em frente à casa dos Montenegro, mas quando mencionou para Rafael, ele disse que poderia ser o novo sistema de patrulhamento do bairro. Letícia, hoje é um dia especial, Rafael anunciou durante o café da manhã. Recebi a confirmação. Nossa empresa foi escolhida para ser apresentada na Conferência Nacional de Inclusão Social. Clarice gesticulou animadamente e Letícia traduziu. Ela está muito orgulhosa. Diz que você está fazendo história. Nós estamos fazendo história, Rafael corrigiu. Tudo isso começou com sua sensibilidade para perceber que minha mãe precisava de comunicação real. A Montenegro Construções havia se tornado um modelo de inclusão no setor. Rafael havia contratado 3 funcionários surdos, instalado sistema de alertas visuais em todas as obras e oferecido curso básico de Libras para todos os funcionários.
A iniciativa havia chamado a atenção da mídia e de outras empresas. O mais importante, Rafael continuou, é que descobri um mundo que existia bem na minha frente e eu ignorava completamente. Clarice gesticulou algo longo, com expressão séria. O que ela disse? Rafael perguntou. Ela disse que pessoas surdas não querem pena ou caridade. Querem oportunidades iguais e respeito pela língua delas. Exatamente o que estamos oferecendo. Naquele momento, o telefone de Rafael tocou. Era um número desconhecido. Alô? Rafael Montenegro? Aqui é jornalista Patrícia Santos, do programa Verdades Reveladas. Gostaria de conversar com você sobre sua funcionária Letícia Oliveira. Rafael franziu a testa. Como assim conversar sobre ela? Recebemos uma denúncia anônima de que ela não possui qualificações reais para trabalhar como intérprete, que está enganando sua família. O sangue de Rafael ferveu imediatamente. Quem fez essa denúncia? Não posso revelar a fonte, mas a pessoa afirma ter evidências de que a senhorita Letícia nunca estudou Libras formalmente e está se aproveitando da condição de sua mãe. Isso é absurdo. Letícia está cursando interpretação profissionalmente e tem conhecimentos reais. Mesmo assim, gostaríamos de fazer uma matéria investigativa. Podemos ir aí hoje à tarde? Rafael desligou furioso. Sabia exatamente quem estava por trás daquela ligação. Letícia, precisamos conversar, ele disse, explicando sobre a ligação da jornalista. Letícia ficou pálida. André, só pode ser ele. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Não vou permitir que atacarem você ou minha família. Clarice gesticulou perguntando o que estava acontecendo. E quando Letícia explicou, sua reação foi imediata e determinada. Ela diz que já passou tempo demais sendo silenciada. Letícia traduziu. Que agora ela vai falar por você também. Como assim? Ela quer dar entrevista, quer contar a própria história e explicar como você a ajudou. Rafael ficou preocupado. Mãe, você não precisa se expor por nossa causa. Clarice gesticulou energicamente, e Letícia sorriu ao traduzir. Ela disse que passou décadas invisível. Agora quer usar a voz dela para proteger quem a ajudou a encontrar essa voz. Às 15h, a equipe da televisão central chegou à casa dos Montenegro. Patrícia Santos era uma jornalista experiente, conhecida por matérias investigativas rigorosas. Ela havia trazido um câmera e uma produtora. Senhor Montenegro, obrigada por nos receber. Patrícia disse quando Rafael abriu a porta. Onde está a senhorita Letícia? Está aqui junto com minha mãe. E quero que saiba desde já que considero essa investigação um ataque infundado. Senhor Montenegro, nosso trabalho é verificar denúncias. Se não há nada escondido, não há com que se preocupar. Eles se instalaram na sala de estar, onde Clarice e Letícia os esperavam. Patrícia imediatamente notou que Clarice não reagia aos sons ao redor. Senhora Montenegro, a senhora é surda? Clarice olhou para Letícia, que traduziu a pergunta em libras. Clarice assentiu e gesticulou uma resposta. Ela disse que sim. É surda há mais de 40 anos. Letícia traduziu. E a senhorita aprendeu língua de sinais onde exatamente? Com minha tia Helena, quando era criança. Ela também era surda. Tem algum certificado? Alguma comprovação formal desse aprendizado? Não tenho certificado do que aprendi na infância, mas estou cursando interpretação profissional no Instituto de Comunicação Acessível. Patrícia anotou tudo. Senhora Montenegro, a senhora pode me contar como conheceu Letícia? Clarice começou a gesticular, e Letícia traduziu a história completa. O jantar no restaurante, a dificuldade em se comunicar, como Letícia a ajudou pela primeira vez em anos a ser compreendida. Interessante, Patrícia disse. Mas como posso ter certeza de que essa tradução está correta? A senhorita pode estar inventando qualquer coisa. Foi quando Clarice fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou, foi até uma escrivaninha e voltou com um caderno. Começou a escrever em português, mostrando que entendia perfeitamente a situação. Eu entendo português escrito. Ela escreveu. Posso confirmar que Letícia traduz corretamente. Ela salvou meu relacionamento com meu filho. Patrícia ficou surpresa. A senhora consegue se comunicar por escrito? Clarice escreveu rapidamente. Claro, ser surda não significa ser analfabeta. Posso ler, escrever, dirigir, trabalhar. Só não ouço.
Por que então precisava de Letícia para se comunicar com seu filho? Porque meu filho nunca aprendeu Libras. E Libras é minha língua natural. É como eu penso, como expresso emoções complexas. Português escrito é funcional, mas Libras é minha identidade. Rafael observava tudo em silêncio, impressionado com a articulação da mãe. Clarice continuou escrevendo. Letícia não é apenas uma intérprete. Ela é ponte entre dois mundos. Por causa dela, meu filho e eu nos reconectamos depois de décadas. Mas a denúncia que recebemos sugere que ela não tem qualificações reais. Clarice escreveu com força. Quem fez essa denúncia? Alguém que entende de surdez? Alguém que conhece nossa família? Patrícia hesitou. Não posso revelar a fonte. Naquele momento, o interfone tocou. Era André Cunha. Senhor Montenegro, sou André, ex-funcionário do restaurante. Preciso falar urgentemente sobre Letícia. Rafael olhou para as câmeras. Deixem ele subir. Vamos resolver isso de uma vez. Quando André entrou na sala e viu as câmeras, sua expressão mudou completamente. Claramente não esperava que a situação tivesse tomado essa proporção. André, Patrícia se levantou. Imagino que seja você nossa fonte anônima. Eu só queria que a verdade viesse à tona. Que verdade? Rafael perguntou friamente. A verdade de que Letícia enganou vocês. Ela não sabe língua de sinais de verdade. Clarice se levantou e foi diretamente para André. Começou a gesticular rapidamente, com expressões faciais intensas que claramente indicavam que estava falando algo muito sério. André olhou para ela sem entender nada, obviamente perdido. O que ela está dizendo? Ela está perguntando. Letícia traduziu calmamente. Se você entende alguma coisa do que ela está falando. André ficou vermelho. Não, mas... Clarice gesticulou novamente e Letícia continuou traduzindo. Ela está dizendo que você é um homem patético, que ataca uma família feliz por inveja e fracasso pessoal. Eu não aceito isso. Então responda para ela diretamente, Letícia desafiou. Se eu estou inventando traduções, fale com ela sem mim. André ficou em silêncio, percebendo que havia se metido numa situação que não conseguia controlar. Patrícia observava tudo com interesse jornalístico crescente. Senhor André, o senhor entende língua de sinais? Não, mas isso não significa... Significa que o senhor está questionando algo que não conhece, Rafael interrompeu. Está atacando uma família baseado em ignorância. Clarice pegou o caderno novamente e escreveu algo que mostrou para as câmeras. Este homem representa tudo o que está errado na sociedade. Ataca o que não entende, destrói o que não consegue construir. André tentou uma última cartada. Mas como vocês sabem se ela traduz certo? Ela pode estar inventando tudo. Foi quando Patrícia teve uma ideia. Temos uma intérprete profissional na emissora. Posso chamá-la para verificar? Por favor, Rafael disse imediatamente. Meia hora depois chegou Mariana Santos, a mesma intérprete que havia ajudado Rafael e Letícia meses antes. Mariana! Clarice gesticulou animadamente ao vê-la. Oi, Clarice! Mariana respondeu em Libras. Soube que há questionamentos sobre competência da Letícia? Você pode verificar se ela traduz corretamente? Patrícia perguntou. Claro. Vou fazer algumas perguntas para a dona Clarice e conferir as traduções. Durante 15 minutos, Mariana conversou com Clarice em Libras, pedindo para Letícia traduzir cada resposta. Patrícia gravava tudo. Veredicto? Rafael perguntou ansioso. Letícia traduz com precisão impressionante, Mariana declarou para as câmeras. Considerando que não é intérprete formada ainda, seu nível é excepcional. Comete pequenos erros técnicos, mas capta perfeitamente o sentido e a emoção. André ficou arrasado. Mas nada, Patrícia disse firmemente. Senhor André, o senhor claramente fez uma denúncia falsa baseada em motivações pessoais. Clarice gesticulou algo final, e Letícia traduziu com lágrimas nos olhos. Ela disse que perdoa André, porque pessoas que fazem mal aos outros geralmente estão sofrendo por dentro. Mas espera que ele aprenda que destruir a felicidade dos outros nunca trouxe felicidade para ninguém. André começou a chorar. Eu perdi tudo. Meu emprego, minha namorada, minha dignidade. Vocês estavam tão felizes e eu estava tão miserável. André,
Rafael disse com firmeza, mas sem crueldade. Você perdeu essas coisas pelas suas próprias escolhas. Sabotagem e mentira nunca foram solução para nada. Eu sei, André admitiu entre lágrimas. Eu estraguei tudo. Sinto muito, Letícia. Sinto muito mesmo. Letícia se aproximou dele. André, não é tarde demais para recomeçar, mas você precisa parar de culpar outros pelos seus problemas. Como posso recomeçar? Ninguém vai me contratar depois disso. Rafael olhou para Clarice, que assentiu compreensivamente. André, Rafael disse, nossa empresa está contratando. Se você quiser realmente mudar, está disposto a aprender Libras e trabalhar com inclusão? André olhou surpreso. Vocês me dariam uma chance? Uma chance de se redimir, não de continuar sendo quem você era. André assentiu vigorosamente. Eu quero mudar. Quero ser uma pessoa melhor. Patrícia desligou as câmeras. Bem, essa não é mais uma matéria investigativa. É uma história de perdão e segunda chance. É a história que deve ser contada, Clarice escreveu no caderno. Semanas depois, a reportagem foi ao ar com o título A Linguagem do Coração. Como uma família descobriu que comunicação vai além das palavras. Mostrava a jornada de Clarice, Rafael e Letícia, a transformação da empresa Montenegro e até mesmo a redenção de André, que estava estudando Libras e trabalhando como assistente na obra mais inclusiva da cidade. O programa teve audiência recorde e gerou milhares de comentários positivos nas redes sociais. Pessoas começaram a procurar cursos de Libras. Empresas perguntaram sobre consultoria em inclusão. E a Montenegro Construções recebeu contratos de todo o país. Mas o mais importante aconteceu numa noite qualquer, quando Rafael, Clarice e Letícia estavam jantando em casa. Mãe, Rafael gesticulou com fluência crescente. Obrigado por me ensinar que família não é apenas sangue, mas pessoas que escolhemos amar. Clarice sorriu e respondeu em sinais. E obrigada por me ensinarem que nunca é tarde para ser ouvida. Letícia traduziu automaticamente, mas percebeu que Rafael havia entendido sozinho. Você não precisou da tradução, ela observou. Não, Rafael sorriu. Finalmente estou aprendendo a língua do coração da minha mãe. Clarice gesticulou para Letícia. E você? O que aprendeu com tudo isso? Letícia pensou por um momento antes de responder. Aprendi que às vezes precisamos perder a voz para encontrar nossa verdadeira linguagem. E que família não é quem nos ouve falar, mas quem nos ensina a nos comunicar. Naquela noite, as 3 pessoas sentadas à mesa não eram as mesmas que se conheceram meses antes num restaurante. Rafael havia deixado de ser um empresário arrogante para se tornar um líder inclusivo. Clarice havia saído da invisibilidade para se tornar porta-voz da comunidade surda. E Letícia havia descoberto não apenas uma carreira, mas uma missão de vida. Até André, trabalhando duro para reconstruir sua vida, havia aprendido que verdadeiro sucesso não vem de derrubar outros, mas de ajudar a construir pontes. O Instituto de Comunicação Acessível recebeu a maior doação de sua história da Montenegro Construções. A empresa se tornou modelo nacional de inclusão. E a família Montenegro provou que comunicação verdadeira não precisa de som, precisa apenas de coração. 6 meses depois, Letícia recebeu seu certificado oficial de intérprete. Na cerimônia de formatura, ela fez um discurso que foi gravado e compartilhado milhões de vezes. Pessoas sempre me perguntam como aprendi Libras tão rápido. A resposta é simples. Não aprendi apenas uma língua, aprendi a linguagem do amor incondicional. Porque quando você quer verdadeiramente se conectar com alguém, encontra uma forma. E quando uma família inteira se dedica a se reconectar, milagres acontecem. Clarice estava na primeira fila, chorando de orgulho. Rafael filmava tudo, já fluente o suficiente para entender cada palavra em Libras. E André, que havia se tornado um dos melhores alunos de Libras da turma seguinte, aplaudia com lágrimas nos olhos. A história que começou com uma simples oferta de ajuda num restaurante havia se transformado numa revolução silenciosa de inclusão e amor. E provara que às vezes, as palavras mais importantes são aquelas que não precisam ser faladas para serem ouvidas pelo coração. Fim da história.